Inclusive, a Companhia Brasileira de Dragagem, que pertencia ao Departamento de Portos, foi quem fez grande parte daquela dragagem. Então, tudo isso que foi falado aqui é a pura verdade. Mas é preciso que se diga o seguinte, a minha experiência de ter feito obras no Brasil inteiro, e voltando agora rapidamente ao Rio de Janeiro, é que, ao longo do Brasil, nem todo mundo conhece muita coisa. E no Rio de Janeiro nós conhecemos coisa demais. Então, o que é que acontece? O doente acaba sempre morrendo por excesso de médico. Isso é uma coisa terrível, porque você tem médicos formidáveis, mas cada um receita uma coisa, então você acaba não... Imagine você na sua casa, se chegam 10 médicos, cada um manda dar um remédio, e o que vai acontecer? Você acaba com medo, acaba dando um chazinho que a tua comadre recomendou. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós sempre tivemos, infelizmente, esse problema. Então, em relação, agora entrando mesmo no assunto, em relação à Lagoa Rodrigo de Freitas, no final dessa história toda, a minha conclusão, depois de fazer, de ter visto muita coisa, e ter lido muita coisa, e ter no meu computador um arquivo só para a Lagoa Rodrigo de Freitas, eu cheguei à seguinte conclusão: se você quer ter um pouquinho de fama, manda uma carta para o jornal sobre a Lagoa, arranja uma solução, porque todo mundo dá solução para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Não, eu imagino a cabeça da prefeitura como é que fica, na hora de tanta solução e tanta gente importante e capacitada, dizendo assim é melhor, assim é pior, essa história toda. A minha experiência de abertura de barras, mas é muito grande. Desde a abertura e fixação da barra do Rio Chuí, lá, entre a fronteira do Uruguai com o Brasil, aquela barra é uma barra que ia para um lado, ia para o outro, essa história toda, então havia uma briga muito grande, e foi feito o projeto e construção daquele projeto, e nós fixamos aqui para toda a vida Uruguai e aqui é para toda a vida Brasil. Lá em Torres, fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Também foi feito um projeto e construído, inclusive na nossa fiscalização e autoria de projeto, em que foram feitos 2 moles com maior tranquilidade. Os moles estão funcionando, só que, como é costume no Brasil, e é um problema isso muito sério, as obras marítimas nem sempre são executadas até o final. Então, havia lá, nesse projeto de Torres, aquela curvatura que foi mencionada e mostrada aqui num dos slides projetados. Aquela curvatura tinha como objetivo proteger a entrada das pequenas embarcações, porque o mar lá é muito violento, então o que acontecia? Formava-se, sem aquela curvatura, um banco na saída dos 2 moles, e lá havia uma colônia de pesca muito grande, e os barquinhos, ao entrarem, eles eram jogados contra o mole que fica do lado sul, e morreu muita gente, inclusive a colônia de pescadores daquela região fez um processo de responsabilidade contra a União e ganhou esse processo. Mas até hoje a União não fez a tal curvatura, mas lá o objetivo não era esse. Então, outros moles foram construídos em Santa Catarina, foram construídos vários de abertura, porque era uma das funções do Departamento de Portos e também da Portobras, fazer aberturas para lagoas, para rios, etc. Então, o que eu vejo hoje, com o fechamento da Portobras e com, digamos assim, a diminuição que houve do Instituto de Pesquisas Hidroviárias, houve realmente, já vinha daquela ocasião, um enfraquecimento muito grande nessa área de obras marítimas. E quem tem coberto esta parte é exatamente a COP, e que tem o curso de Engenharia Costeira. Mas acontece uma coisa, é que falta, na minha opinião, essa visão do engenheiro de fazer o projeto, dimensionar o projeto, ver como é que foi feita a obra, ver as dificuldades. Não é fácil jogar pedra dentro d'água. Não é fácil você, digamos assim, suportar problemas como esse. Está fazendo uma obra, tens lá um guindaste enorme para pegar uma pedra lá de 6, 7, 8 toneladas, viu uma maré de uma hora para outra, modo de dizer, mas viu uma maré e essa maré levar um guindaste desse jogado dentro do mar. Então, a gente vê que certas coisas, que fica muito bonito quando a gente desenha, aquela história, do papel aceita tudo, mas na hora de você fazer positivamente a questão, a coisa fica muito mais complicada. Então, eu acho absolutamente indispensável que quem está nesse métier tenha conhecimento
dos sucessos e insucessos feitos na área. Quando houve o alargamento da praia de Copacabana, o projeto foi feito lá no LENEC, o INPH perdeu, entre aspas, a concorrência, por vários motivos, que não vale citar a pena, mas, posteriormente, por, digamos assim, obrigação legal, o Departamento de Portos e o seu órgão de pesquisa de INPH teve que fazer todo o reestudo que eu digo é o reestudo do que foi feito em modelo, essa história toda, e eu tive o prazer e a honra de ter, pelo Departamento de Portos, autorizado, como era de lei, a execução da obra, que, aliás, foi uma obra muito bem construída. E me espantava sempre que, na praia de Copacabana, houvesse uma certa protuberância que nós, ligados à engenharia costeira, não entendíamos por que tinha aquela protuberância no meio da praia. Por mais que você tentasse justificar aquilo através de modelos matemáticos, medições, essa história toda, e eu só vim saber qual foi a resposta para isso através de um engenheiro que trabalhou naquela obra. Esse era o engenheiro da Companhia Brasileira de Dragagem, como eu já falei, que pertencia ao Departamento de Portos, que disse, olha, aconteceu o seguinte, aqui lá o pessoal, ao retirar a areia de uma área da praia de Botafogo, que tinha uma areia muito fina, muito boa, havia uma tubulação que levava essa areia dragada e depois bombeava, passando lá pelo túnel e jogando na praia de Copacabana. Então, houve lá uma bobeada qualquer do operador da draga lá, ou da estação de bombeamento, e jogaram areia demais. Então, a praia, se vocês virem uma fotografia, vocês vão ver que não é aquele arco perfeito de uma praia como Copacabana deveria ter sido após o hotel. Mas, evidentemente, aquilo não fazia a menor importância. Mas é uma justificativa que, certamente, nós, pela teoria, não conseguimos nunca saber por que tinha acontecido aquilo. E apenas a informação do engenheiro que estava lá no bombeamento foi capaz de fornecer. Bom, em relação a outros assuntos, e agora voltando então à parte do lago dos canais de acesso, você fazer ali 2 enrocamentos não tem o menor problema. Então, a questão ali se resume, eu acho, a questão da Lagoa Rodrigo Freitas, porque eu fui, um parênteses, numa reunião de um grupo que se reunia mensalmente, não sei o quê, lá acho que no Clube Piraquê, foi no Clube Piraquê. Então, vários foram os palestrantes, inclusive pessoas que falavam para defender dissertações de mestrado, etc. Então, eu comecei a sentir o seguinte, havia uma pulverização no estudo da Lagoa Rodrigo Freitas. Cada um que fosse estudar estava por um aspecto, o aspecto da poluição, o aspecto sanitário, o aspecto disso, o aspecto do peixinho, essa história toda. E, para nós, engenheiros, isso aí era uma coisa terrível. Por quê? Porque engenheiro só sabe raciocinar com número. É a nossa formação profissional. A gente pergunta à nossa esposa, vem cá, vamos a tanta... Quando é que nós vamos mais cedo ou mais tarde? Então, para a gente, mais cedo ou mais tarde, um pouquinho... E isso não significa nada. A gente quer saber o seguinte, mais cedo quanto? Mais tarde quanto? Então, eu acho que essa pulverização de gente muito preparada, é como se fosse uma orquestra com excelentes solistas, mas, entretanto, sem um regente. Então, cada um toca de um jeito. Então, na realidade, e terminando, então, essa intervenção, eu acho o seguinte, eu acho que o projeto conceitual é uma ideia como outra ideia qualquer. E acho que a solução para lá, feia ou bonita, no fundo, tudo isso se resume a uma coisa muito simples. Os espigões vão ficar feios ou bonitos? Vão ficar feios, com certeza. Mas são necessários? São. Espigões submersos vão dar certo? Não vão dar certo, pela experiência que nós temos, absolutamente não vão dar certo. Esse material de bolsas, cansei, e não vou fazer aqui, uma lista de obras bem-sucedidas com bolsa. Inclusive, não sei até se é Vigo, o dono da companhia da Concorde Engenharia. Em relação ao projeto conceitual, eu tenho que parabenizar a ideia. Mas a ideia é ainda uma ideia de um projeto conceitual. E, como eu disse há muitos anos atrás ao Dr. Rosman, que aqui está, o projeto que naquela ocasião foi apresentado para resolver o problema que tinha acontecido no Arpoador, era um projeto que era um croquis. Croquis, para mim, não é projeto. Projeto é aquilo que a gente faz no AutoCAD, essa história toda. Então, falta na Lagoa o seguinte,
É muita gente dando palpite. Concretamente, o que é que existe? Existe o projeto do LENEC. No meu entender, aqueles projetos estão superdimensionados, poderiam ser mais aprimorados. Quanto a outra coisa que disseram aqui de modelo matemático, modelo físico, eu tenho a minha... Senhor presidente, desculpe se eu estou nervoso, mas é que tem tanta gente importante aqui que eu fico nervoso mesmo. Já estou velho e fico nervoso. Mas a verdade é a seguinte, aqui, essa experiência da gente fazer o projeto, fazer a obra, contratar a obra, fiscalizar a obra, isso faz com que a gente passe a ter uma visão. E eu pensei, quando o Flávio me convidou para que viesse aqui, eu pensei em trazer uma fotografia tirada do Google. Nessa fotografia, você olha toda a lagoa e você olha aquele filete de água, quer dizer, fazendo a troca de água entre a lagoa e o mar. Vai funcionar? Não. É lógico que não vai funcionar. Qualquer pessoa que você queira ir fazer uma coisa para esgotar aquela água, vai ver que aquele canal está pequeno. Tem que alargar? Tem. Ah, mas e as pontes? Agora não fizeram uma ponte enorme lá, do dia para a noite, para poderem fazer o traçado do metrô? Aí o jardim de lá, aumenta a lagoa, depois daquele pedaço de jardim de lá, cobre de novo, põe ali uma laje ali em cima, manda o arquiteto fazer um negócio espetacular e está resolvido o problema. Outra coisa, não vão fazer um túnel lá onde está aquele viaduto caindo, depois da praia do Pepino? Imagina a quantidade de pedra que vai sair dali. Com aquela pedra que sair dali, você faz os 2 espigões. Agora, vai ficar feio, isso que o senhor falou, vai acontecer, vai passar caminhão pela cidade, a pedra pode ser uma pedra maior, vai ter que trazer de longe, mas tudo isso são os inconvenientes de uma obra. Então, na realidade, deveria ser o seguinte: fica feio ou bonito fazer aquele pandemônio na praia de Copacabana. É horroroso, mas traz turista, traz dinheiro para o Rio. Então, faz transformar a praia de Copacabana numa grande arena de negócios. Mas a população foi ouvida? Não, e se fosse ouvida? Certamente iria achar que era formidável. Lá, entre Ipanema e Leblon. E outra coisa importante, que eu estava falando de modelo matemático, modelo físico, mas isso eu vou falar para terminar. Outra coisa importante. Eu fui consultor de uma turma de jovens que só pensava em surf. Inclusive, meus filhos tinham mania de surf. E eles adoravam, no tempo da Leila Diniz, não sei o quê. A garotada não sabe nem quem foi essa senhorita, ou senhora. Porque quem se lembra do Pia há de se recordar que ali era uma beleza para fazer surf. As ondas aumentavam e tal. E como eu trabalhava nessa área, nós chegamos a fazer modelo reduzido de quebra-mar submerso, exatamente para empinar a onda e ver qual é a altura melhor da onda e a largura do quebra-mar, para que depois da onda ela corresse e depois desse aquela voltinha que o pessoal faz o tubo, tudo isso. Eu era, digamos assim, chamado pela garotada para dar palpite. E se vocês venderem na prefeitura a ideia de que aqueles 2 moles, aquilo ali vai ser o paraíso dos surfistas, eu tenho certeza absoluta que já está aprovado, e em detrimento, e isso não significa que eu esteja desmerecendo o projeto que foi feito pela COP. Agora, como professor de hidráulica durante muitos e muitos anos, eu fui professor do INPE, fui professor em muita... o maior grau acadêmico que eu tenho é mestre, mas o maior grau que eu tenho é realmente engenheiro de meter mão na massa. Então, fizemos 1000 projetos. E outra coisa, quando ninguém falava no Brasil em modelagem matemática, nós, no Instituto, tínhamos mandado gente para o Japão, mandado gente para a Holanda, tínhamos convênio com o laboratório dinamarquês exatamente para desenvolver os modelos matemáticos. E desenvolvemos vários modelos matemáticos. Entretanto, apenas uma experiência, quer dizer, uma experiência de vida. Os modelos matemáticos são formidáveis. Eles mostram muita coisa, mas a sensibilidade que você vê no modelo físico, ao fazer um modelo de barragem, ao fazer um modelo de uma captação de água, ao fazer um modelo de uma arrebentação de onda na praia, enfim, você passa a ter digamos assim, uma sensibilidade que, quando você pega o resultado do modelo físico, você diz assim, olha, alguém errou em algum dado. Você passa a ter essa sensibilidade de que aquele modelo físico não está se comportando como, de fato, a natureza deveria que ele se comportasse. Então, é muito útil essa, como foi bem dito aqui pelo professor Rosman,
Nenhum nem outro são concorrentes, mas ambos são complementares. E serão tanto mais complementares quanto maior foi a tua experiência de engenheiro. E tinha mais uma coisa para falar? Acabou. Então, já falei demais, vocês me desculpem. Eu aprecio muito o que o professor Roger falou, considero que ainda não é um projeto, é um estudo conceitual, e, na realidade, o projeto é outra coisa diferente. Muito obrigado. Bom, Amadeu, só para o que você falou aqui, foi ótimo, inclusive por causa da sua experiência. E, aliás, Amadeu, uma das pessoas que me ligou e falou, fala com o Amadeu comparecer, foi o Léo Fabiano, que nós trabalhamos junto. Nós trabalhamos junto, não só em projetos, né? Agora, e na parte de modelo físico, né? Eu digo que eu estou com 43 anos de formado e 20 anos, sei lá, mais ou menos metade eu trabalhei na parte de modelo físico. Inclusive, já apresentei aqui uma palestra aqui no Clube de Engenharia sobre os modelos físicos e matemáticos de lançamento de efluentes no mar. Eu, na verdade, trabalhei mais tempo, 10 anos, no modelo físico de Tucuruí, né? Está lá funcionando. Eu tenho a RT e está lá funcionando, a RT do projeto, e aí eu concordo contigo. Inclusive, eu falei isso aqui no Conselho, a engenharia do Brasil está andando para trás. Houve um gap aí, houve um lapso de tempo aí, que foram as 2 décadas perdidas, que foram mais de 2, né? Seu Sarney, seu Fernando Henrique e outros, Collor no meio, Itamar, não se pregou um prego na parede, não se fez nada. O NPH fechou. Praticamente, né? Eu ia muito lá, vou muito lá ainda, levo turma de alunos, mas fechou. O Hidroesb, que eu trabalhei no início da minha vida, faliu, fechou por falta de serviço. O último modelo grande lá foi o nosso. Nosso, que eu digo, da Eletronorte, da Engevix, né? Que foi Tucuruí. E eu quero, né, parabenizá-lo, não só pelo seu depoimento, porque engenheiro, eu dou aula há 43 anos na universidade, faz agora dia 1º de agosto, 43 anos que eu dou aula na universidade, sempre à noite ou fora do horário, porque a minha profissão principal é engenheiro. O que acontece? O MEC hoje está forçando a barra de a maioria dos professores ser 40 horas de dedicação exclusiva. Aí eu pergunto o seguinte, como um cara vai ensinar cirurgia cardíaca se nunca desencravou uma unha? É a mesma coisa na engenharia. Como é que o cara vai e trabalhar com um projeto e ensinar projeto de livro se nunca trabalhou?